Boa noite a todos, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje, como podem ver, em Roma, em frente a este magnífico, esplendoroso, mas também trágico monumento, que é o Coliseu, para vos falar desta vez não da história de Roma, ou nada que tenha a ver com políticas ou relações internacionais, mas de um grande músico, um grande compositor italiano, Ennio Morricone. O nome certamente que vos é familiar. Ennio Morricone é um dos grandes compositores da música para cinema do século XX, a par de Max Steiner, John Williams, Hans Zimmer, James Horner e muitos outros. Mas só nesta viagem a Roma é que eu descobri uma coisa que para mim foi surpreendente. É que Ennio Morricone é um compositor que nasceu em Trastevere, ou seja, o Transtibre, o outro lado do rio Tibre, aqui o rio que separa o centro de Roma de uma zona um pouco mais lateral, que hoje em dia já é central, porque é uma zona de estudantes, tem muita vida noturna, é um polo, digamos assim, mais boêmio da cidade, um pouco à semelhança de Montmartre em relação a Paris. E eu descobri, para minha surpresa, porque são duas coisas que eu sempre amei, Roma e a música de Ennio Morricone, é que Ennio Morricone é um romano de Gema. Ele nasceu cá, ele nasceu em 1928 e morreu recentemente em 2020, também nesta cidade. O pai de Ennio Morricone era músico, era trompetista numa banda de eventos, de casamentos, que tocava também em bares noturnos. Ele nasceu aqui em Trastevere, nasceu e cresceu em Trastevere e viveu cá toda a vida. Ele nunca deixou a Itália, apesar de ser um compositor extremamente renovado, tanto em Hollywood como no mundo inteiro. Ele nunca se deu ao trabalho de falar inglês, nunca saiu de Itália e foi no liceu, nesta zona, que ele conheceu Sergio Leone. Sergio Leone, como sabem, é um dos grandes realizadores da história do cinema, está muito conotado com os spaghetti westerns, ou seja, aqueles filmes nas décadas de 60 e 70 que revitalizaram o western, e esta denominação um bocadinho pejorativa, spaghetti western, mas o que é facto é que ele fez grandes filmes, fez obras-primas do cinema mundial e sempre acompanhado pela música de Sergio Leone.
Foi em 1964, com a banda sonora de Um Punhado de Dólares, que os dois se juntaram pela primeira vez e fizeram magia na história do cinema. A trilogia, protagonizada por Clint Eastwood, dos dólares, a trilogia dos dólares, por Um Punhado de Dólares, por Mais Alguns Dólares e O Bom e o Mau Vilão, consagrou definitivamente Ennio Morricone como um grande compositor de música para cinema. Ele estudou música aqui em Roma, formou-se em trompete e em composição, com notas máximas, e começou a trabalhar na rádio, depois no cinema e também na televisão. Isso explica em parte duas características bastante distintas da sua música, que são, por um lado, um lirismo arrebatador e, por vezes, de um onirismo, de um caráter sonhador quase insuportável, de uma beleza quase insuportável, mas também uma espécie de burlesco, um cómico, às vezes a tender para o ridículo ou para o sentimental, no qual ele utiliza, por exemplo, sons diversos, onomatopeias, assobios, vocalismos sem letra, enfim, todos os recursos disponíveis sonoros e que têm um som, por vezes, circense e quase a resvalar para o ridículo. Um bom exemplo disso é a introdução deste tema de Aguenta-te Canalha, com o célebre Chão Chão, que seguidamente dá lugar a esses tais temas líricos absolutamente arrebatadores.
também assim o Era uma Vez no Oeste, com um lirismo profundamente inspirador e melancólico. É também disso exemplo este magnífico tema intitulado Kimai, da banda sonora Léon, o Profissional, que consagrou Jean-Paul Belmondo, o grande ator francês, e com a qual ele foi enterrado com honras de Estado, presidido pelo presidente Macron. A banda sonora Kimai, de Léon, o Profissional.
Ao longo dos anos, Sergio Leone trabalhou com inúmeros realizadores de renome, desde Bertolucci, a Brian De Palma, a Tarantino. Compôs também músicas para vários artistas famosos, por exemplo Sting, entre muitos outros, mas foi efetivamente as bandas sonoras que o tornaram famoso. Ele compôs mais de 400 bandas sonoras, para além de 100 obras de música clássica, cuja audição não é assim tão culturalmente conhecida como as bandas sonoras, mas é difícil ter um conhecimento pleno de uma produção tão vasta. As suas duas obras-primas, em meu entender, são a banda sonora do filme Os Intocáveis, de Brian De Palma, de 1987, mas principalmente o Era Uma Vez na América, de Sergio Leone, realizado em 1984. Três músicas inesquecíveis dos Intocáveis são a banda inicial, o tema inicial com um suspense ominoso e, enfim, com uma sensação de perigo iminente, que se justifica pelo tema do filme, que é a caça ao célebre mafioso Al Capone, e também o tema da justiça que é a justa retribuição pelos crimes, algo que tem,
enfim, ressoa profundamente no nosso sentimento moral. O tema principal de Os Intocáveis. Para além disso, a inesquecível música do próprio Al Capone, que tem este caráter burlesco, algo circense, já a tender para o ridículo, mas que exprime bem a vaidade, enfim, a ubris desse indivíduo que se julgava o dono do mundo, mas que apodreceu numa cela de prisão.
Finalmente, o Era uma Vez na América, como digo, a sua obra-prima, com temas como o tema da amizade, uma amizade trágica de um bando de amigos que escolheram a via do crime. Digo escolheram, mas na verdade não tinham outra opção, dadas as circunstâncias. Ou o magnífico Pobreza. Este tema será, porventura, bastante autobiográfico, porque Sergio Leone cresceu numa Itália destruída pela guerra, a Itália do pós-Segunda Guerra Mundial. Lembremos que ele nasceu em 28, em 45 estava na fase da sua adolescência. É a Itália do ano zero de Rossellini, a Itália do pós-fascismo, e este tema da pobreza, da tristeza e da miséria certamente teria um eco muito forte nas suas lembranças.
Finalmente, dizer que o legado de Ennio Morricone, um compositor que eu encorajo vivamente a que vocês ouçam, tem muito a ver com a influência que deixou em outros artistas, tais como Hans Zimmer, Radiohead ou Muse. Até os Metallica se reclamam devedores da sua obra. Um compositor perfeitamente invulgar, estranho, diferente, original, muito lírico e muito melódico, que eu convido, porventura já conhecerão, mas a revisitarem se já conhecem ou, se não conhecem, a pelo menos darem uma oportunidade e ouvirem as músicas que eu aqui partilhei neste vídeo. Ennio Morricone no canal Cid Geraldo. Até à próxima. Ladies and gentlemen, Ennio Morricone.